Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Na prática dessa semana, nós iremos preparar uma barrinha de cereais. E para preparar, para produzir a barrinha de cereais, é necessário diversos ingredientes, como vocês podem visualizar aqui. Nós vamos aproveitar a prática dessa semana para a gente discutir um pouco, das propriedades dos carboidratos, de diferentes carboidratos. Então, antes de apresentar os ingredientes separadamente, eu vou dividi-los em dois grupos. O primeiro grupo de ingredientes vão ser os ingredientes utilizados para o preparo do xarope de aglutinação. O xarope de aglutinação, ele vai ser importante para fixar os demais ingredientes, os ingredientes secos, e fazer com que eles, fiquem misturados ali e adquiram, o corpo ali da barrinha de cereais. Para fazer então o xarope de aglutinação, vão ser necessários 40 gramas de açúcar cristal, 110 gramas de açúcar mascavo. Essa formulação é uma formulação modificada que estamos preparando. Uma outra alternativa seria a utilização de 150 gramas de açúcar cristal. Mas aqui a gente está utilizando 110 gramas de açúcar mascavo e apenas 40 gramas de açúcar cristal. O somatório, totalizaria 150 gramas de açúcar. Além disso, a gente vai utilizar 110 gramas de xarope de milho. Esse xarope de milho ele já foi pesado na panela, onde a gente vai preparar o xarope de aglutinação, a fim de que a gente não perca, nada durante a transferência desse xarope. Além disso, a gente vai precisar de 55 gramas de maltodestrina, A maltodestrina é um carboidrato também, Ela é proveniente da quebra do amido, produzindo ali cadeias menores do que aquelas ali do amido. Ela é absorvida, e digerida mais rapidamente que um amido em si, porque a sua cadeia glicídica, é uma cadeia menor do que a do amido. E a maltodestrina, ela não tem um sabor doce pronunciado. Então, uma característica tecnológica dela é que ela auxilia na formação de corpo de uma preparação, do nosso caso aqui do xarope de aglutinação. Ela vai contribuir para formar o corpo sem necessariamente aumentar muito a doçura da nossa calda. Então, caso a gente ainda perceba que a nossa barrinha de cereais ficou muito doce, a gente poderia tentar aumentar a quantidade de maltodestrina e reduzir ainda mais, por exemplo, a quantidade, de açúcar de mesa, em especial o açúcar cristal, que nutricionalmente falando, ele tem um menor teor de minerais quando comparado, com o açúcar mascavo, porque o açúcar cristal ele passou por por mais etapas durante o seu processamento, inclusive etapas, de clarificação que foi responsável por eliminar parte do teor de minerais. Além disso, a gente vai precisar de 18 gramas, de margarina e 40 ml, de água. Caso vocês queiram, é possível adicionar também chocolate em pó para fazer esse xarope de aglutinação. Se for utilizar o chocolate em pó, poderia utilizar 25 gramas, do mesmo. Então, esses são os ingredientes para o xarope de aglutinação. Agora, a gente vai acompanhar os ingredientes secos. Então, aqui a gente vai utilizar 105 gramas de proteína texturizada de soja. Então, a gente quer, que a nossa barrinha de cereal tenha um teor de proteína aí aumentado.
Além disso, a gente vai usar flocos, né, aveia em flocos. Na verdade, a aveia aqui ela foi laminada, conforme a gente viu na aula teórica, né, dos cereais. Então aqui a aveia, né, o grão, ele foi partido e laminado. Além disso, a gente vai utilizar 105 gramas de flocos de aveia em flocos, 105 gramas de flocos de arroz, né? O floco de arroz, ele é interessante devido à sua crocância e ele contribui então, né, com essa característica na textura ali do produto, principalmente durante a mastigação. A gente vai adicionar então como fruta a ameixa seca sem caroço. Então essa ameixa ela passou por um processo de desidratação, de descaroçamento, né? Em seguida por desidratação em estufa. E a gente tem então, né, essa ameixa ela fica pretinha desse jeito por ser seca. Aquela ameixa bonita, roxinha, in natura, ela se transforma então nessa ameixa aqui sem caroço, desidratada. E a gente vai colocar castanha do Pará, né, também nessa barrinha. De ameixa, a gente vai utilizar 126 gramas, enquanto para castanha nós vamos utilizar 64 gramas de castanha. Então esses são os ingredientes secos que serão misturados no xarope de aglutinação, que após, né, a mistura de todos esses ingredientes e um breve aquecimento, a gente vai ter o nosso xarope de aglutinação. Então, vamos agora passar, né, para os nossos procedimentos. Apesar de eu ter falado, né, que a gente ia começar fazendo o xarope de aglutinação, a gente já vai deixar os ingredientes secos todos misturados, a fim de facilitar, então, né, o processo quando o nosso xarope de aglutinação estiver preparado, né, facilitar essa mistura. Então, colocamos flocos de arroz, a aveia laminada, a proteína texturizada de soja, a castanha do Pará picadinha e a ameixa seca também picadinha, né? Nós picamos esses dois ingredientes para eles não ficarem inteiros ali na barrinha, né, de cereal. E a gente vai misturar esses ingredientes secos, misturar bem e levando em consideração que quando o xarope de aglutinação estiver pronto, a gente vai misturar novamente esses ingredientes secos aqui no xarope de aglutinação. E aí a gente vai levar tudo para uma forma a qual a gente vai utilizar para fazer o corte das nossas barrinhas de cereais. Então, por enquanto é isso. Passando para o xarope de aglutinação, então a gente tem o xarope de glicose. Agora a gente vai adicionar, né, os 110 gramas do açúcar mascavo, mais o 40 gramas aí de açúcar cristal, mais a maltodestrina pesada, que eu não me recordo mais o peso, as 18 gramas de margarina, os 18 gramas, né, gente? Gramas de peso no masculino. Então a gente está tirando bem. 40 ml, né, de água potável para auxiliar na mistura. E o chocolate, os 25 gramas que eu mencionei, a gente vai colocar aqui, ó, o chocolate em pó. Lembrando que não é achocolatado, é chocolate em pó. E agora a gente vai levar ao fogo. Então agora nós ligamos, né, acendemos o fogão. Os ingredientes, né, adicionados ali no xarope de aglutinação, eles estão sendo misturados, homogeneizados, sob aquecimento. A gente vai deixar aqui sob aquecimento até levantar fervura. Quando levantar a fervura, a gente vai segurar o aquecimento em torno de 15 a 30 segundos. E aí, o nosso xarope de aglutinação, ele vai estar pronto para ser misturado, né, com os ingredientes secos. Na verdade, é o contrário, os ingredientes secos que serão misturados aqui nessa panela com o xarope de aglutinação. Aqui, Marisa, no cantinho tem uns chocolates. Isso.
guardar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai homogeneizando os ingredientes. Se tivéssemos, né, de posse aqui de uma lecitina de soja, a gente poderia acrescentar um pouquinho dessa lecitina para facilitar esse processo aqui de mistura, porque a gente tem, né, um pouco de margarina com com água inclusive, então a lecitina de soja ela auxilia aqui, né, a formar uma emulsão. A gente vai trocar a colher, deixar uma colher maior para não queimar a mão, inclusive a Marisa está utilizando luvas, né, para não acontecer nenhum acidente de trabalho aqui. Então, quando estiver em ebulição, eu vou voltar com a gravação. Então, como vocês podem ver, o xarope de aglutinação começou a levantar ebulição aqui, né, fervura. Vamos contar mais ou menos até 30, considerando aí que já passaram uns 10 segundos enquanto eu estou falando. Vamos aguardar um pouquinho. Prontinho, já temos o tempo. Agora a gente mistura os nossos ingredientes secos no nosso xarope, né, de aglutinação. O cheiro já está bem característico aqui, o chocolate em pó já está cheirando bem. A gente vai misturar bem os ingredientes, né, para nossa barrinha ficar mais homogênea. Já está me dando água na boca. E aqui, ó, vocês já podem ver que os ingredientes secos já começam, né, a se aglutinar ali, eles já começam a ficar agarradinhos uns aos outros. E antes, né, que essa mistura ela resfrie completamente, a gente precisa transferir para a forma, para que ela fique no formato que a gente deseja. Então, nós vamos pegar essa panela, nós já preparamos aqui são duas formas, dois tabuleiros. A primeira a de baixo ela tá revestida, né, com um plástico filme que vai auxiliar inclusive, né, no processo. Vai ser uma embalagem primária da nossa barrinha. Na sequência, a gente verte a barrinha, né, a mistura que vai se transformar na barra de cereais para a forma. A Marisa está fazendo esse procedimento. E o interessante, né, de se preparar essa barrinha é porque a gente pode tentar trabalhar, fazer variações no sabor, fazer variações nas características nutricionais a partir dos ingredientes utilizados. Então, caso, né, vocês tenham interesse, é possível de repente utilizar um abacaxi desidratado, pedaço de banana, passas e por aí vai, a fim de tentar aí contornar o sabor, de trabalhar as características sensoriais. Pode-se também omitir a utilização do chocolate, né, caso vocês não queiram acrescentar o chocolate no xarope de aglutinação. Então aqui a gente está espalhando bem, os ingredientes aqui ao longo da forma. E como vocês recordam, né, a gente ainda tem uma outra forma aqui que a gente vai utilizar essa outra forma para auxiliar no processo, né, de enformagem. Mas antes disso, a gente cobre também, né, a parte de cima ali da nossa forma com os ingredientes ali da nossa barrinha, com uma outra camada do papel eu esqueci o nome disso, né? Plástico. Do plástico. Do plástico filme, né? E agora a gente coloca a bandeja em cima e pressiona aí
para deixá-la homogênea e para a gente fazer com que essa barrinha ela fique lisinha e ela fique homogênea e depois facilite, né, na etapa de corte e também que ela adquira, né, um formato contínuo. Então enquanto eu estou filmando aqui, a Marisa está fazendo um trabalho pesado, né? Mas agora a gente já tem aqui, ó, a barrinha, ela já está toda no tabuleiro, né? Bem distribuída e a gente pode deixar a gente deve, né, deixar resfriar por um tempo, inclusive, caso queira, né, pode até colocar na geladeira, transferir para a geladeira e vamos levar lá, Marisa? A gente vai transferir então esse tabuleiro com a barrinha para o freezer para resfriar mais rapidamente e o resfriamento, né, vai proporcionar inclusive que o xarope de aglutinação, né, que o açúcar se cristalize ali e a barrinha fique mais consistente. Após esse período, a gente vai cortar cortar em pedaços homogêneos, né, em barras ou quadrados, seja lá o formato que a gente desejar. Agora já retiramos, né, o tabuleiro com a barra de cereais do freezer. Ela já está, né, mais durinha, o xarope de aglutinação já resfriou e aí ela já está bem consistente. Agora a gente promove, né, o corte. A gente vai tentar fazer um corte aí em fileiras com a mesma espessura. Tentar fazer o mais certinho possível. E depois a gente vai cortar, né, o tamanho que a gente deseja das barrinhas. É interessante, né, pesar uma barrinha para ter uma noção do rendimento, né, de quantas barrinhas renderam e do peso aproximado de cada uma. Sendo assim, é possível inclusive, né, fazer o cálculo de cada barrinha e verificar, né, por quanto que pode ser comercializado e inclusive ter uma fonte de renda, né, em cima da produção dessa barra de cereais. Isso. Então aqui, para vocês terem uma ideia, a gente teve um rendimento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 4, 28. Produzimos 28 barrinhas, né, de cereais a partir, né, daqueles ingredientes que a gente utilizou. Então a gente vai só acabar de cortar. Eu vou pedir para a Marisa pegar uma barrinha de amostra e vamos tentar fazer a pesagem dessa barrinha, Marisa. Vamos tentar fazer só para a gente ter uma noção de qual que é o peso médio. Como vocês podem visualizar, ela ficou bem bonita. Um pedacinho aqui da ameixa. A gente vai fazer a pesagem dessa barrinha e a gente já traz a informação para vocês. Então o prato ele já estava tarado ali o peso. A gente tem então 28 barrinhas de 35 gramas
de 35 gramas, né, cada uma. Então, fazendo esse cálculo aí, 28 vezes 35, vocês fazem aí no caderno de vocês, porque de cabeça eu não consigo. E aí a gente tem uma ideia, né, do rendimento total. Eu espero que vocês tenham gostado da aula prática dessa semana, né, e a gente pode continuar as discussões no nosso encontro síncrono. Um abraço a todos e todas.